Mais de 228 mil pessoas ainda não tomaram nem a primeira dose da vacina contra a Covid aqui no estado, gente. A Secretaria Estadual de Saúde mapeou os motivos das pessoas não terem se imunizado e a desinformação está entre os principais motivos. Foi identificada até uma organização por trás das fake news contra a vacinação. Paulo Ricardo Sobral já está aqui no telão, vai trazer mais informações para a gente sobre esse caso, mesmo diante do que a gente presenciou, né, a diferença de antes da vacina, a situação no nosso estado aqui, né, os hospitais lotados, pessoas enterrando parentes ali, praticamente todos os dias. Aí depois da vacina a gente não vê essas cenas mais. Mesmo diante da gente ter presenciado isso aqui, vivendo isso, as pessoas ainda não confiam, não acreditam. Paulo, bom dia. Chega a ser absurdo, né, Fabiola? Bom dia Aurélio, bom dia para você que nos assiste. Mas é realmente isso que está acontecendo, que foi comprovado por um estudo realizado pela UFES, a pedido da CESA, e também por um levantamento feito pela própria secretaria, que apontou também outros motivos, além das fake news, para que as pessoas não estejam tomando essa vacina. Isso é muito preocupante. Nós vamos conversar sobre isso com o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Eblin. Muito obrigado pela participação do senhor. Vamos começar falando logo, subsecretário, por favor, sobre esse levantamento, esse estudo que foi feito pela UFES e que mostrou que existem grupos que ainda disseminam falsas notícias sobre a vacina de Covid, mesmo da gente vendo depois a diferença, da gente vendo todos os benefícios que ela trouxe diante de uma doença que já causou tantos estragos. Bom dia para o senhor. Bom dia. Então, são dois movimentos. O primeiro, nós fizemos uma pesquisa para perguntar às pessoas, aos responsáveis, por que não leva o filho para vacinar. E aí veio uma série de questões, os horários de funcionamento das unidades, o acesso mais difícil, a questão do medo de determinada vacina por ser injetável, e veio a desinformação, a notícia falsa, a mentira. E aí sim, junto com a UFES, através do LABIC, que é um laboratório que cuida exatamente de pesquisar esses temas, nós verificamos que a mentira, a informação nas redes sociais, ela é grave, muito grave, porque tem uma organização, não é uma mentira lançada aleatoriamente, ela é organizada. Só para citar um exemplo, quando há uma notícia de alguém que tenha uma repercussão nacional, alguém com uma celebridade que tem um câncer, imediatamente após essa divulgação dessa notícia, surge na rede social uma informação de que a vacina causa câncer. Então tem uma... Sem ter nenhum tipo de relação. Sem ter nenhum tipo de relação, né? Então, é grave, é um crime contra a saúde pública, e nós estamos verificando junto aos órgãos que assessoram juridicamente as medidas que nós devemos adotar daqui em diante em relação a noticiar essa questão aos órgãos que fazem o monitoramento e fazem investigação, né? Para ver que medida cabe para fazer cessar essa informação falsa. Vamos falar agora que o senhor falou já no início, também já tinha citado, sobre o levantamento que foi feito pela própria secretaria e que indica alguns dos motivos das pessoas não tomarem essa vacina. Tem gente que tem medo de agulha, é isso? Tem gente que tem medo de agulha, e não é um número tão reduzido assim. E tem outras questões importantes, como por exemplo a pessoa que trabalha o dia todo, relata a dificuldade do acesso, porque a unidade funciona em horário normalmente, tradicionalmente comercial. Tem questões religiosas, tem questões de não acreditar na eficácia da vacina, mas o principal eixo que inclusive causa todas estas outras questões é a desinformação, é a notícia falsa, é a mentira que circula nas redes sociais. E o que é que pode ser feito nesse caso, subsecretário? Então, é isso que nós apontamos, né? O secretário definiu que nós vamos averiguar junto com a área jurídica, né, do governo do estado, o encaminhamento desse resultado da análise que foi feito para verificar. Cabe o pedido para que essas redes, esses perfis, foram mais de 1.012.000 mensagens verificadas. Então, assim, cabe interromper a transmissão dessa informação por esse perfil. Isso é que a gente vai analisar daqui para diante. E o que é que o senhor diria agora para uma pessoa que de repente está assistindo a gente, ainda não tomou nem a primeira dose da Covid, porque recebeu informação falsa, porque tem medo mesmo de tomar a vacina?
que é que o senhor diria para essas pessoas? Eu ia fazer uma simples pergunta. Conhece alguém que teve algum problema grave por conta da vacina? Não conhece. Alguém de verdade, né? Alguém de verdade que teve um problema? Algum parente, algum vizinho? Agora você conhece muita gente que morreu por Covid. Então é essa a diferença. A vacina protege, é segura, eficaz, eficiente. E a Covid, ela pode ser grave e pode levar a óbito. Né? A Fabíola falou no começo, era um cenário muito diferente quando nós não tínhamos vacina. E hoje que nós temos vacina, é claro, ainda temos óbito, ainda temos casos, mas é muito menor, é muito diferente do que foi no início da pandemia. Bacana, secretário. Durante essa entrevista chegou uma pergunta para a nossa produção a respeito da Coronavac infantil para crianças, né? Se há previsão de chegar, quando vai chegar? Nós estamos aguardando o Ministério encaminhar, né? Se comprometeu a fazer isso nessa semana. É uma quantidade ainda pequena, porque o Ministério está ajustando os contratos, refazendo a contratação de fornecimento, mas nós devemos receber essa semana e assim que a gente receber, a gente distribui para os municípios para fazer a aplicação. Muito obrigado pelas informações. A gente conversou com o subsecretário de Vigilância em Saúde, o Luiz Carlos Reblin. E tá aí então, Fabíola, esse dado preocupante, né, de que muitas pessoas ainda não tomaram nem a primeira dose das vacinas contra a Covid por medo ou por desinformação, falta de informação, e a gente lembra que isso é muito grave, isso pode matar diante de tantos estragos que essa doença já causou. A vacina sendo essa salvação, e tem muita gente que está negligenciando isso, é realmente uma pena. Eu volto com vocês aí no estúdio.